quê? Peraí, tá escrito ali o quê? Não adianta, Odilon, você não é Brad Pitt. Aceite-se como você é. Não tente mudar a realidade. Você é feio. Fugir da realidade é mais ainda. Ô, quem colocou essa placa aqui na frente, hein? Eu sou bonito. Ô, já tá no ar? Doutora... Ô, doutor Luiz Aibinder, o senhor estava aí, eu estava falando aqui com o pessoal da produção, colocaram uma placa aqui dizendo que eu sou feio. Eu falei, eu sou lindo, eu sou comparado a Brad Pitt. Não, fuja da realidade. Não fuja da realidade, a realidade é uma só. Doutor Luiz Aibinder, nós estamos começando mais um programa, na verdade, e o senhor aí está na sua realidade, eu na minha realidade, e quantas pessoas estão vivendo as suas realidades e outras não. Então hoje o programa vai arremeter você a esse campo de raciocínio. Para você estar conosco hoje, basta você, pode pegar, deixo sempre aqui para mostrar para vocês, pega o seu celular, vai lá no Play Store, escreve lá, TV Ondas Play, clica, baixou, o aplicativo é levinho e você vai estar com a gente aí assistindo a programação aonde você quiser, no seu iPhone, ou seu Android, ou na sua Smart TV, nos principais aplicativos. A TV Ondas Play é uma afiliada da TV Meio, por streaming aqui na cidade do Rio de Janeiro, e é muito bom estar com você agora, nesta sexta-feira, né? Programa às 14h20. É um programa que a gente lança inédito para você, mas tem também algumas reprises. E hoje a gente vai trazer nada mais nada menos que ele, ao concurso da psicologia do estado do Rio de Janeiro, doutor Luiz Aibinder. Bom dia, doutor Luiz Aibinder. Bom dia, Odilon. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o teu carinho, tua atenção que você me dedicou no evento Niterói Business. Eu fiquei muito sensibilizado, honrado e surpreso com a beleza do evento. Doutor Luiz Aibinder, isso foi um lote para mim. Estava como um soco engasgado na minha garganta, o desejo de poder retribuir ao senhor um pouquinho do que o senhor faz por mim. Eu tenho um grande carinho pela sua pessoa. Aliás, o senhor notou lá no evento que não é só eu, muitas pessoas que o encontraram lá ficaram felizes de vê-lo lá no evento. Isso significa que a nossa relação é verdadeira e sincera e não fugimos da realidade. Doutor Luiz Aibinder, foi um prazer ter o senhor lá no nosso evento, tá? Muita gente também gostou e eu principalmente fiquei muito feliz quando eu o vi entrando pela porta. Outros virão, espero que o senhor possa estar conosco também. Agora, o senhor acha que esse negócio de realidade, eu acho que é uma coisa para a gente começar a refletir, o senhor não acha? Acho muito bom, muito útil. Então vamos refletir. Há uma grande fuga da realidade, com grandes prejuízos para as pessoas que fogem dela. Tem que levar em conta, Odilon, que tudo deve ser feito com moderação. Você não pode viver assim de cara com a realidade de 24 horas por dia. É preciso ter um pequeno alívio. Se você tiver muito... O problema é o excesso, não é o alívio, né? A gente pode... Você vai ver uma série, um filme na televisão, você dá um passeio, você está fugindo da tua realidade, mas você não está fugindo sempre dessa realidade. O problema é quando a pessoa perde o equilíbrio e vai escapando dessa realidade. Quando você escapa da tua realidade, aquela realidade quando dolorosa, você fica aliviado, você fica meio que anestesiado, achando que os problemas vão desaparecer por mágica. Aí você vai usar aquela forma de escape da realidade frequentemente. Isso pode se tornar um vício. Até um vício que a sociedade aprova. Por exemplo, trabalhar demais. Ninguém vai te criticar por trabalhar demais. Mas você sabe, por exemplo, que está fugindo de um problema familiar mergulhado no trabalho. Isso é um exemplo da fuga sem críticas externas. Mas você também pode fugir da realidade bebendo, ficando jogando videogame na TV, etc. Muitas formas que se tornam viciantes porque dão um alívio, mas não resolve o problema.
o alívio é imediato, mas o problema está lá, crescendo. O que você prefere, tratar um biquinho ou um kickpock? Por isso é que nós vamos pedir para você, nesse momento, prestar atenção nesse vídeo para refletir. A tendência de fugir da realidade é um reflexo da insatisfação profunda com a vida e uma tentativa de escapar do sofrimento interno. Existem muitas formas de fugir da realidade, como, por exemplo, trabalho excessivo, entretenimento e uso de substâncias. Essas formas de fuga são apenas paliativos temporários que nos impedem de superar nossas insatisfações. Fugir dos problemas ou do sofrimento apenas aprofunda a insatisfação, pois aquilo que evitamos não desaparece. Ao que você resiste, persiste. Ainda que seja desconfortável enfrentar a realidade para a libertação dos seus aspectos negativos, o primeiro passo é aceitar a realidade sem julgamentos. É o que é. Pensem nisso e fiquem na paz. Por que é tão difícil as pessoas aceitarem a realidade, Dr. Luiz Aibinder? Ô, Jolão, convenhamos, às vezes a vida é muito dura, né? Às vezes a gente está numa situação que não vê saída, vê aquele muro escuro na frente. Essa dureza da vida faz com que você queira escapar. Mas você tem que derrubar o muro, não tem que fugir dele. Não pode fugir dos problemas, só vai aumentar os problemas, que eles não vão se resolver porque você virou as costas. Você pode varrer o lixo para debaixo do tapete. Você deixa de ver o lixo, mas ele continua lá e cheirando mal. Então é por isso que as pessoas fogem da realidade. E aí a pessoa começa a procurar alternativas para fugir da realidade, né? Porque a realidade, essa fuga da realidade, esse problema de não enfrentar a realidade, é uma fraqueza psicológica? Isso é comum nas pessoas? É relativamente comum, é explicável, mas não é uma solução. Se você vive fugindo da realidade, por qualquer caminho que seja, a realidade não vai mudar porque você fugiu. As coisas vão ficar lá de uma maneira ruim, cada vez pior. O problema vai crescendo. Aquele biquinho que eu me referi anteriormente vai virando um King Kong. Então, é melhor encarar, cair dentro e ir para a luta. Isso vai aumentar a tua resiliência, tua autoestima, tua autoconfiança. Inclusive, a gente, até mesmo, eu sempre trago com a sua permissão, né, respeitando a todas as religiões, todas as crenças, mas eu tenho a minha e eu coloco aqui para ilustrar, inclusive, nossos temas, mas a própria Bíblia fala sobre realidade, né? A Bíblia fala sobre fugir da realidade em vários trechos. Por exemplo, tem Salmos 139, 7 e 12. A Bíblia diz assim: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Isso é típico de quem não aceita o que ela é, né? Não, tem Provérbios também que diz: não fuja da responsabilidade, dizendo, não sabia o que estava acontecendo. E outra em Coríntios diz: não veio sobre vós tentação, senão humanas, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possa suportar. Hoje em dia, a gente vê as pessoas tentando escapar de várias formas da realidade. E digo que existe um grande número de até executivos, tanto filhos de classe alta e classe média, não só moradores em áreas menos favorecidas, que, aliás, não necessariamente são todos que fazem uso de drogas,
Nós temos aí esse grande império das drogas que domina o país, principalmente no Rio de Janeiro, com territórios e territórios, brigas e guerras por territórios, porque a droga é disseminada por bilhões e bilhões de reais. Remédios, maconha, cocaína, até mesmo a cafeína, né, entre academias, onde a pessoa, para fugir de realidade, mergulha numa academia desenfreadamente. Esses excessos, doutor, só são paliativos que podem causar sérios danos, né? Sim, são paliativos que no curto prazo aliviam o peso, mas aumentam o peso no médio ou longo prazo, não vale a pena. Você falou de problemas. Pessoas pobres têm problemas de pessoas pobres. Pessoas ricas têm problemas de pessoas ricas. E pessoas têm problemas de pessoas. Não tem como você viver uma vida sem dificuldades, sem obstáculos. O problema é enfrentar e desenvolver tua força, teus músculos de resistência às dificuldades e procurar vê-las como desafio. Se você não enfrenta, eles vão crescendo e vão te esmagando. Não é uma solução boa. Tem gente, Odilon, que fica 8 horas numa academia malhando. Malhar é saudável, 8 horas já não é saudável. Fugir da realidade, indo para uma academia fazendo alguma coisa, entre aspas, saudável, não é bom. Ir à academia, fazer ginástica no tempo certo, na quantidade certa, é bom. Agora, quando se transforma em fuga, é problemático. Quando você foge de uma situação dolorosa, você aperta uma espécie de botãozinho que dá um desguicho de dopamina, que dá prazer. Você fugiu daquela dor e está dando prazer. A tendência é você querer repetir aquele prazer várias vezes. Aí abre as portas para qualquer vício. E o vício é uma coisa que verdadeiramente acaba dominando a gente, né? Tanto cigarro, como bebida, como drogas, como vários segmentos, né? Que você pode viciar. E é difícil sair. Mas você tem que dar o primeiro passo, né? Sempre. Dr. Luiz Aibindo diz que você tem que escolher o seu difícil. Né, o difícil que te faz mal ou o difícil que te faz bem. Mas mesmo assim é difícil. Mas até para fazer essa escolha do difícil, fácil, difícil. Mas o doutor Luiz Aibindo... Também, Pilão, essa conversa, eu não faço escolhas. Não fazer escolha já é uma escolha. Já é uma escolha, é verdade. Eu escolhi não fazer escolha. Já é uma escolha. O senhor tem razão. Eu escolhi para minha mulher decidir. Eu estou escolhendo. Qualquer... Ela que decidir, mas eu que dei permissão para ela escolher por mim. Minha mulher que manda, já você que já escolheu que ela que manda, já é uma escolha, é verdade, tem razão. Depende da mulher. E fugir da realidade pode ser uma forma de escapar das dificuldades, desafios, mas pode ter consequências negativas. É isso que o doutor Luiz Aibindo está dizendo para você, que fugir da realidade não resolve a situação, né? Pode ser uma defesa contra uma situação desagradável, que todos nós temos, mas não resolve o problema não. E não ensina você a lidar com ele também. Essa é a grande vantagem. Então, saiba que você, meu amigo, às vezes, para enfrentar a realidade, precisa ouvir algumas verdades que são duras de engolir. Doutor Luiz Aibindo, as pessoas não são viciadas em drogas, e sim viciadas de fugir da realidade, não é isso? Isso mesmo, Odilon. Você vê alguém alcoólatra, ele é viciado em álcool ou em fugir da realidade? Está fugindo da realidade. É uma espécie de anestésico dos problemas, né? Fica tudo bem quando ele está de encher a cara. Você sabe, Odilon, morrem 12 pessoas por hora no Brasil em decorrência do álcool. 12 por hora. Cada 5 minutos morre um. No ano de 2019, tem um estudo, morreram 100 mil brasileiros por problemas com álcool. 100 mil. Já imagina, quando cai um avião por 30, 40 pessoas, é aquele escândalo. Quando divide isso por 100 mil, quantos aviões cheios caem, né? 100 mil pessoas
Morreram por causa só do álcool, fora dos outros. E agora, com as drogas evoluindo, as drogas químicas, por que elas estão evoluindo? Porque as plantações são localizadas até por satélites. É mais fácil. A droga química, o cara improvisa numa cozinha e faz a droga química. O tal do fentanil é uma epidemia mortal nos Estados Unidos. Está chegando aqui. Tem plantação de fentanil. Droga química. Entrando no campo da espiritualidade novamente, o ser humano, quando ele foge da realidade, ele fica desorientado, né? Ele mergulha nas drogas, mergulha no álcool, enfim. Aí ele fica totalmente desorientado. É aí aonde nós temos uma faca de dois gumes, que entra a religião. Por quê? Você acaba procurando, sabe, uma fuga, por exemplo, gera um desconforto interno para você, né? Essa fuga dessa realidade também. Fugir da realidade pode gerar esse desconforto que leva várias pessoas a se apegar a hábitos, a crenças, né? Que as salvam, entre aspas, né? E a gente acaba vendo pessoas que atribuem a determinado líder, né? Não ao nosso superior, mas determinado líder, homens aqui na Terra, como um verdadeiro salvador da situação. Mas, na realidade, doutor, trazendo aqui, fazendo um trocadilho, ele nada mais foi que um psicólogo que observou aquela fraqueza da pessoa e trabalhou aquela fraqueza, fazendo com que a pessoa, ao enxergar a realidade, ela conseguiu sair daquela situação de vulnerabilidade que ele estava, não é? Como que o senhor explica isso, doutor? As pessoas só enxergam a realidade quando outras pessoas mostram? Uma coisa interessante, Odilon, existem duas realidades. Uma realidade que é real, se é que me permite isso, que se não tiver ninguém observando, essa é a realidade. Quando tem alguém observando, a realidade se torna subjetiva, ou seja, cada pessoa vê a realidade, vê o mundo, vê a vida do seu jeito. Você não tem a mesma realidade do que eu. Ninguém tem a mesma realidade do que eu. Cada um tem uma realidade única, própria. Essa realidade pode ser dolorosa e as pessoas fogem dessa realidade. Uma virtude que deve ser cultivada se chama temperança. Mas, traduzindo essa palavra pouco habitual, temperança significa equilíbrio. Não significa abstinência, e sim uso moderado. Até, inclusive, na religião, pode ser um caminho de fuga. A pessoa fica tão fanatizada pela religião que ela não enxerga mais nada na vida a não ser religião. Tudo passa pelo filtro da religião. Quando não é bem assim, né? A religião tem o seu espaço, mas você ficar fanatizado já é fugir dessa realidade que você sente dolorosa. Isso. E você tem outros caminhos também que não são condenáveis na sociedade: trabalhar demais, estudar demais, se dedicar muito a um hobby. Isso daí não é muito condenado pela sociedade. Quando se trata de vícios, de drogas, substâncias, isso é mais condenável. Mas há várias formas dolorosas e aparentemente positivas. Por exemplo, você fica sonhando em ganhar o prêmio da loteria. Agora tem um prêmio de 200 milhões. Ou já imaginou você ficar viajando na maionese porque poderá ganhar 200 milhões? E o que você faz enquanto você está viajando na maionese? Né? Aí a pessoa se aliena. E é fácil, é tentador. Quando ganhar na loteria, quando eu casar, quando isso, quando aquilo, se isso, se aquilo acontecer, a pessoa não está saindo da realidade, vivendo mais na fantasia do que no presente, mas no futuro imaginário do que na realidade do presente. E ela está perdendo tempo de vida. A vida é feita de tempo. Esse tempo que você perde nunca mais é resgatado. Perdeu para sempre. Você perdeu dinheiro, você recupera. Se perdeu o relógio, você acha outro, compra outro. Mas você perder tempo não tem reposição.
E por falar em perder tempo, né? Bota uma coisa na sua cabeça, você que está nos vendo. Ninguém vai compartilhar a sua realidade. Não insista. Às vezes você é um patrão, tem uma pequena empresa, tem lá 10 funcionários. Aí todos eles têm ali um objetivo individual. E você tem um sonho ou um objetivo individual também para com essa empresa. Não queira que todos venham viver o mesmo sonho que você, que isso jamais vai acontecer. Então cada um tem seu sonho individual, é como se fosse a digital das suas mãos, né? Cada um tem uma diferente, cada uma é... Deus também foi perfeito, que cada pessoa é diferente da outra através das digitais. Então, por que eu falo isso? Porque hoje a gente vê muita gente que foge da realidade e mergulha no mundo virtual, que é o que está mais hoje afetando psicologicamente as pessoas. São os danos virtuais. Ah, mas a internet está lá. Eu sei, a internet sempre esteve ali, a internet não faz mal para ninguém, faz mal você ir ali fugir da realidade que te faz mal. No seu Instagram, no seu Facebook, onde só se mostra coisa boa, não se mostra a realidade. Tudo que se vê, a maioria, 90% do que se vê na rede social é fuga de realidade, doutor? Você tem toda a razão. A tecnologia proporciona esse caminho de fuga da realidade. Mas a tecnologia não é culpada, é o mau uso da tecnologia. As pessoas falam, essa tecnologia, não sei o quê. Agora se faz cirurgia à distância. Você imagina você, médico operar alguém que está lá no Acre, que está em São Paulo? Olha que maravilha. E 1000 coisas diferentes surgem. Mas não é a tecnologia. Mas quanta gente vira à noite jogando, vendo redes sociais, etc. Depois, como é que vai trabalhar de dia se passou a noite acordado? Quanta gente é viciada? Tem um nome em inglês, nomofobia. Nomofobia. Que é nomobilifobia. É a fobia de ficar sem celular. A pessoa é capaz de sair de casa sem os sapatos, mas não sai sem o celular. Não, hoje já se esquecer o celular é uma loucura. Hoje já é normal isso, tá? Hoje já é normal. Hoje, o corpo humano era dividido antigamente em, como é que é? Cabeça, tronco e membro. Agora é cabeça, tronco, membro e celular. Não tem como. A pessoa não vive sem o celular mais. Antes de existir o celular, ninguém sentia falta. Agora que ele existe, ninguém vive sem. É umas coisas assim, que, sabe, da evolução que não dá para explicar. E tem o Elon Musk, né, que fala, aquele homem mais rico do mundo aí, que é o detentor da tecnologia mundial aí, praticamente sabe da vida de todo mundo, e ninguém sabe que ele sabe. Mas ele está lá assumindo um cargo importantíssimo nos Estados Unidos, um dos principais cargos para preocupação geral da nação, porque a cabeça desse homem é uma coisa assim, sabe, indescritível. Ele vê as coisas lá na frente, já o que vai acontecer, e as pessoas seguem piamente o que esse cara acaba fazendo. Mas enfim, aonde eu quero chegar? As pessoas hoje, por exemplo, dentro desse mundo virtual, fugindo da realidade, é um campo perigosíssimo, porque nós temos bandidos travestidos de influenciador que estão causando coisas de uma forma tão absurdas no ser humano, de determinada faixa etária aí dos seres humanos, que eu não sei onde é que isso vai parar. Quer exemplos? Vamos citar exemplos. A gente está vendo aí uns certos MCs, né, que são, para mim, nem sei o que significa isso, influência é a mesma coisa que MC para mim. Mestre de cerimônia. Na realidade, eles fazem funk, umas músicas apologia a crime, apologia à ostentação. Eu não consigo entender, no nosso país, onde você
deixou de pagar o imposto por dificuldade, você vai preso, e você fazer ostentação nas redes sociais como eles fazem e ninguém investigar a vida dessas pessoas, eu acho isso um absurdo terrível. A gente vive uma hipocrisia tão grande nesse país que a gente às vezes fica nessa de querer ou assumo a realidade ou eu fujo da minha realidade. Porque esses caras, o cara foi num cruzeiro, não, ontem, né, que a gente estava conversando na produção, teve um colar, né, de um desses MCs que foi apreendido pela polícia porque ele está sendo investigado por jogos de azar, ele é influencer com milhões de seguidores e vende falsas rifas. Você paga 50 centavos, 20 centavos numa rifa de uma Ferrari, vende milhões de números, mas nunca entrega os prêmios. Então, quer dizer, o cara está ficando milionário, bilionário. É uma fuga da realidade você achar que 50 centavos já tem uma Ferrari. Pois é. E aí vai que tem uma Ferrari, como é que você vai pagar o imposto sobre a Ferrari, vai abastecer a Ferrari, vai consertar a Ferrari? É delírio puro. Então, a gente tá, esse tema que o senhor trouxe hoje, eu achei pertinente demais. Muito bom. Porque hoje, vamos falar a verdade? Vamos falar a realidade aqui? Está todo mundo vivendo fora da realidade. A maioria dos brasileiros, a maioria do povo do mundo, estão vivendo fora da realidade. Porque tem medo da própria realidade. E é por isso que eu quero que o senhor fale as suas palavras de fogo. 3, 2, 1. Odilon, fugir da realidade é uma resposta humana comum a situações dolorosas, situações angustiantes ou desconfortáveis, sendo uma maneira de tentar proteger a própria mente e as próprias emoções. Essa fuga pode ocorrer por diversos meios, como, por exemplo, através do uso de substâncias, vícios e entretenimentos, ficar vendo série o tempo todo na televisão, né? Jogos, redes sociais, sonhos acordados, eu vou ganhar na loteria, agora 200 milhões, ou outras formas de escapismos, como, por exemplo, a imersão em hobbies ou em mundos imaginários. Em pequenas doses, Odilon, isso pode ser um mecanismo saudável de relaxamento ou descanso. No entanto, quando essa prática se torna frequente, pode ter consequências negativas. Encarar os problemas é uma tarefa difícil que exige, entre algumas características, maturidade e resiliência. E nem todos possuem a força necessária para lidar com os obstáculos que surgem e acabam desviando sua atenção desses obstáculos. É necessário entender, Odilon, que fugir não fará com que o problema desapareça ou diminua. Na realidade, o que pode acontecer é que a situação se agrave. Enxergar os acontecimentos de forma racional é a melhor forma de parar, a melhor maneira de parar, de sentir medo e ir em busca das soluções. Lembre-se, Odilon, sempre é tempo para mudar algo que esteja impedindo a pessoa de ser feliz. Meu filho, e o que é ser feliz, doutor? Ser feliz é estar feliz? Essa é uma pergunta. A minha resposta é polêmica, todo mundo me joga a pedra quando eu falo. Não existe a tal da felicidade. Existem momentos de êxtase, júbilo e alegria. Aí as pessoas chamam isso de felicidade. Mas isso é muito efêmero, muito transitório. Teu time ganha, você pula de alegria. Não é de felicidade, você pula de alegria. Daqui a pouco tem outro problema, você está super zangado no mesmo dia, logo depois do jogo, etc. A minha visão é que a felicidade, assim, depende sempre de fatores externos, o que te deixa à mercê desses. O melhor é paz de espírito. E a paz de espírito não depende de fatores externos, situações externas, ainda que sejam desagradáveis. Morre uma pessoa querida, você fica triste, que é normal. Você não fica em desespero nem deprimido, você está em paz. Você aceitou aquela realidade. Pessoas morrem, embora eu não goste, mas isso acontece. E a pessoa morreu. Você fica triste, mas você não fica deprimido, não fica desesperado.
Então, a paz de espírito é um valor muito superior a isso que se chama de felicidade. E tem pessoas que conseguem notar essa fraqueza da falta de enfrentamento de realidade, fuga através dos vícios. Desculpe. Os vícios pode ser até mesmo de exercício. Tem uma influencer aí famosa no Brasil aí, ela milhões de seguidores e o dinheiro entra, né? Quando a pessoa tem milhões de seguidores, o Elon Musk fica feliz e começa a pagar essas pessoas um comissionamento, como se fosse um vendedor, né? Põe tantos milhões aqui dentro, eu te dou tanto de comissão. E eles ganham milhões aí, dinheiro vem fácil para essas pessoas que bombam na internet, cai todo dia, o cara tá dormindo e tá caindo dinheiro na conta. E essa pessoa, também ela usando a parte fitness, né? Para se promover e para ter esses milhões de seguidores. Essa semana ela montou essa semana não, mês passado acho que foi. Ela montou em São Paulo uma academia. 40 milhões de reais ela investiu para fazer a academia. É a maior espaço fitness do mundo. São 32 mil metros quadrados a academia. Imagine, doutor. Isso eu acho positivo para a pessoa empreendedora. Você fala de empreendimento, sim, negociante. Mas 40, será que precisa 40 milhões numa academia? Mas qualquer academia assim é mais de 1 milhão. É brincadeira, hein? Mas equipamentos dá mais de 1 milhão. Tem franquias de academia extremamente lucrativas. E até uma franquia predatória, quase que uma ao lado da outra. Hoje em dia existe mesmo. E a academia deixou de ser uma coisa assim, tanto para a saúde, passou só... o percentual entre saúde e vaidade é disparado a vaidade, porque a academia virou um point hoje para se mostrar. A competição está na aparência física e não mais. É isso. O exercício é saudável. A vaidade excessiva é negativa. A vaidade todo mundo tem. Eu acho até que deva ter. Você toma banho, você faz barba, você corta o cabelo, é vaidade. Cuida da aparência. Agora, o problema que eu falei, aquela temperança, aquela falta de equilíbrio, é que mexe nos pratos da balança. Você ficar 8 horas por dia malhando, tem uma doença também que se chama vigorexia. A pessoa nunca acha que está forte, musculosa o bastante. Aí começa a se encher de anabolizantes, de malhar muito. Aí vira vício. Isso é muito mal, causa morte precoce. Aí vira vício também, né? Vira um vício. É isso, vira a realidade. Pensa bem, para ficar naquela forma atlética, de Schwarzenegger, quanto tempo o cara precisa na academia? Não é ficar 1 hora por dia cuidando da saúde. São muitas horas tomando muita anabolizante que são prejudiciais. Na hora ele se sente bem, que está ficando mais forte. Depois vai ter uma série de doenças e morre. Bom, então... acho que chegou a hora da gente conversar sobre o tema do dia, que nada mais é que fugir da realidade. Doutor Luiz Aibindo, fugir dos problemas impede a pessoa de aprender novas habilidades e progredir até na vida? Ela recua, ela não vai para frente. Quando você foge da realidade, da dificuldade, você não se desafia, você não cria novas habilidades para superar aquele problema. Quanto mais você enfrentar seus problemas, mais capacitado você se torna. Quanto menos você enfrentar o problema, mais desconfortável você vai se sentir contigo mesmo. A tua vida fica muito ruim. Você, para uso externo, pode parecer bem, mas para uso interno, você sabe que você está fugindo dos teus problemas. Os teus problemas não estão sendo resolvidos,
que você não se sente capaz, talvez outra pessoa possa te socorrer, mas vai ficar sempre dependendo de outra pessoa, que nem sempre estará disponível. Isso é muito prático dizer, porque nós viemos falando desde o início do programa. Você que está chegando agora, desde o início do programa, nós estamos falando de fugir da realidade, em várias vertentes, vários segmentos, inclusive num que a gente é bom sempre estar tocando aqui, você que está chegando agora, a fuga da realidade gera vícios também, gera fanatismo, né? O desconforto interno pode levar pessoas a se apegar a hábitos, crenças, que pode gerar esses vícios e esses fanatismos, doutor. Fala um pouquinho mais sobre isso. O fanático, dizia o Churchill, é uma pessoa que não quer mudar de assunto e não consegue mudar de ideia. Esse que é o fanático, né? A palavra fã vem de fanático. Esse fanatismo, a pessoa, o mundo dela se estreita como se ela estivesse dentro de um túnel. Só vê aquela crença que a fanatiza. Ela não consegue pensar fora daquela crença. Quer dizer, fora daquela crença, naquela crença ela não pensa, só segue. Alguém pensou por ela aquela realidade que ela deve seguir. Ela não toma iniciativa por conta própria. Eu sou bom por causa da minha religião. Se a pessoa diz isso, eu não falo, mas eu penso. É igual um cachorro amestrado que está preso na coleira. É bom porque está preso, mas se soltar vai morder. Então não é uma mudança interna real. Simplesmente circunstâncias externas a colocaram num determinado molde que ela obedece cegamente. Tem até aspectos positivos, mas tem muitos aspectos negativos. Porque essa pessoa fanatizada, ela vive como um robô, ela não pensa pela própria cabeça. Alguém pensou aquelas normas da sociedade, a religião, do tema que ela se fanatizou, da seita, sei lá o quê, e ela segue, ela não questiona, só obedece. Foi em 1978, 79, eu não me lembro, um pastor americano, Jim Jones, levou os fiéis dele, quase 800 pessoas para as Guianas, que dos Estados Unidos estava pesado para ele, e ele propôs, e seguiram, o suicídio coletivo. Lembra? 700 e tantas pessoas, inclusive deram venenos para os próprios filhos. Você acha que essas pessoas já raciocinavam ou só seguiam o pastor? Seguiam o pastor. Seguiam o pastor. Com esse tipo de fé, não era uma pessoa, era uma ovelha, né? Isso é conhecido, eu vi, inclusive, para perguntar para o senhor, isso é um transtorno de despersonalização? Não se caracteriza pessoalmente, provavelmente por isso, mas é uma falta de autorrespeito, de autoconfiança. Essa regra não serve para mim. Sabe, você vai viver do jeito que você quer ou do jeito que os outros impuseram você? Você precisa de alguém que diga como você deve agir, ou você pode decidir isso pela própria cabeça. Tem limites, claro, da lei, de respeitar o próximo, tem limite. Mas você tem que pensar pela cabeça dos outros. Vocês têm. Se você fizer isso, você é um robô, um autômato. Quando você pensa pela própria cabeça, você é um indivíduo. O Nietzsche, foi o Saramago que disse que o mais heróico no ser humano é não pertencer a nenhum rebanho. Eu concordo com ele. Porque o rebanho não pensa, só segue. Maior exemplo que nós tivemos de seguir rebanho e de desespero, despreparo da realidade do ser humano foi na pandemia, né? Como assim? As pessoas completamente desorientadas começou a ir pela cabeça dos outros, pelo onde a vaca vai, o boi vai atrás, e todo mundo ia para lá, vamos tomar essa vacina agora. Exatamente. Entendeu? Isso, exatamente isso. Se tomar vacina vai virar jacaré, né? Aquelas coisas. Tem gente que nega que a Terra é redonda. São os terraplanistas. A terra é
horizontal, não é redonda. Engraçado que tem pessoas muito inteligentes que acreditam nessa tese. Eu estava vendo um programa de televisão esse final de semana e um dos artistas lá da Globo estava sendo homenageado lá e ele estava com a camiseta do primeiro encontro nacional dos terraplanistas. Então tem muita gente que acredita nisso ainda, né? É muita gente, mas o fato de ser artista não significa que seja inteligente. Não, mas eu digo porque ele é uma pessoa inteligente, porque ele desenvolve vários papéis na dramaturgia e demonstra ser uma pessoa muito competente. É um bom ator, mas eu não acho que seja inteligente. Ah, sim, tá. Porque negar a realidade. Sim. Os outros planetas todos são redondos, o nosso é terra plana. E quais são as evidências que ele tem que nosso planeta é uma terra plana? É justamente... Tem mil evidências em contrário para ele, né? Tem. Mas ele nega isso e fica agarrado à ideia que a terra é plana. Você vai ter que ir no Congresso para saber. Vai ter que ir no Congresso para debater isso. Agora vamos lá, fazer um ping-pong, estamos partindo para a reta final do programa. E as pessoas que estão chegando agora também, que perderam o início, a gente vai fazer um ping-pong aqui com o Dr. Luiz Aibinder para você entender o tema de hoje, para você refletir, que é fugir da realidade, né? Então, o que a gente tem que trazer para você? Perguntas que você talvez faria? Então tá, vamos lá, perguntando para o Dr. Luiz Aibinder para responder de bate-pronto. O que leva uma pessoa a fugir da realidade, doutor? As dificuldades que ela enfrenta e a falta de capacidade ou de acreditar em si mesmo para superá-las. O que causa... Você tem problema. E tem uma mentalidade positiva, não é pensamento positivo. Você é proativo, eu estou com um problema, qual é a solução? Aí vai buscar teu caminho para solucionar. Isso daí não te leva a fugir da realidade. Te leva a encarar a realidade e superar. Aceitar o desafio e aprender com ele. O que causa a fuga da realidade? As dificuldades da vida. É bom... Somado com capacidade individual de enfrentá-las. É bom fugir da realidade? Em pequenas doses, sim, Odilon. Por exemplo, de vez em quando eu vejo um filme. Não estou fugindo da realidade. Eu sei que aquilo é fantasia, estou fugindo da realidade. De vez em quando eu dou um passeio, estou fugindo da realidade. Mas eu vivo muito mais na realidade do que na fuga dela. O problema, como eu disse, é o excesso. Beber álcool, eu bebo. Moderadamente, não tem problema nenhum com álcool. O excesso de álcool que é problemático. Não é a abstinência, é a moderação que eu estou pregando. Quando a mente foge da realidade? Quando ela é dolorosa, você se sente incapaz de superá-la. Então, meus amigos, você que está em casa hoje, né? A gente conversou alguma coisa aqui com vocês, com o Dr. Luiz Aibinder, nesse programa, mais uma vez, esse programa fantástico, né? Porque é impossível terminar um programa sem falar do Dr. Luiz Aibinder. Hoje esse tema tão pertinente, em dias tão, né? Que a gente vive diariamente fugindo da realidade. A fuga da realidade, né, doutor, ele é um mecanismo de defesa, é o que pelo menos a gente parece que conversou aqui esse tempo todo hoje, que muitas pessoas recorrem como uma forma de evitar determinados sofrimentos, né? Entretanto, na verdade, esse comportamento é uma espécie de paliativo, como foi dito aqui. Pois mais que um primeiro momento, né, pareça que a dor vai diminuir ou diminuiu, fugir da realidade não é o melhor caminho, não. Já que os problemas serão apenas abafados, como disse o Dr. Luiz Aibinder, por um tempo. E continuarão ali, sem uma solução definitiva. O ideal é você buscar forças, enfrentar este desconforto e conseguir se libertar e encontrar o seu momento de felicidade. É mais ou menos isso, doutor? Por aí. Eu gostei da tua colocação. Você fechou muito bem. Então, para fechar melhor ainda, só faltava o pensamento do dia, né?
Odilon, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ter ignorado a realidade. Vai ter que enfrentá-las. Ó, aqui pro senhor, ó, sabe o que é isso aqui, né? Só fazendo isso pro senhor, porque meu coração fica apertadinho na hora de terminar esse programa aqui, mas mais uma vez eu tenho que agradecer. E olha, eu vou falar uma coisa pro senhor, hein? É difícil botar em prática o que o senhor ensina, mas se a gente conseguir colocar 1% em prática, já melhora 70% o nosso dia. Então você que O que é mais difícil? Você botar em prática ou viver fora da realidade? Exatamente. Escolher o difícil. É verdade. E não é tão difícil, não. É só uma questão de treino. Prestar atenção ao que você pensa, em consequência ao que faz. É só uma questão de treino. Não precisa ter um QI alto, não precisa ter diploma disso ou daquilo. É só treinar. Pensar, se compenetrar, ter autodisciplina de seguir o que você acha que deve seguir e pronto. Doutor Luiz Armindo, disciplina é fazer o que não quer para obter o que deseja, né? Pode fazer então suas considerações finais. Olha, pessoal, a vida é difícil para todo mundo de vez em quando, não sempre, mas de vez em quando é. Não tem ninguém que tenha uma vida sem problemas. A vida traz dificuldades. Você é capaz de superá-las. Só tem uma coisa que você não vai superar, mas também não tem problema que você já morreu, é a morte. O resto tudo você supera. De um jeito ou de outro você supera. A única certeza que a gente tem nessa vida, a única, com certeza e convicção que você tem, é que a gente vai um dia partir, vai morrer. Mas, até que isso aconteça, sexta-feira que vem nós estaremos de volta aqui com mais um programa À Luz da Psicologia. Um beijo no coração de todos. Doutor Luiz, obrigado mais uma vez, viu? E obrigado pelo carinho lá no evento. Mais uma vez, eu vou deixar aqui publicamente registrado que eu fiquei imensamente feliz, de verdade mesmo, tá? Não é demagogia, não, da sua presença lá. Dá vontade de ficar abraçado com o senhor o tempo todo, de tanto que eu gosto do senhor, tá? Um grande beijo no seu coração. Aquelas mulheres bonitas podiam também ter essa vontade. Tchau, doutor.